Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Deus abençoe. Obrigado pela presença de todos vocês. Eu tô vendo mais gente aí, pessoas, até pessoas novas, né, que fazia tempo que eu não via por aqui, ou pessoas que passaram uma vez só e hoje retornaram. Que bom, sejam todos bem-vindos. Vocês que chegaram depois que eu já tinha começado a rezar o terço, né, sejam bem-vindos. Deus abençoe a cada um de vocês nessa tarde, a você e a toda a sua família, tá bom? Vamos à reflexão do Evangelho do dia. Hoje o Evangelho é a continuação, né, que estamos caminhando no Evangelho de João. Então vamos ao Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 12 a 15. E o Evangelho diz assim, no dia de hoje, né? Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos. Aí eu vi que pessoas entraram agora, né? Sejam bem-vindos, Deus abençoe, tá? Vamos agora falar um pouquinho do Evangelho do dia, para aqueles que estão entrando agora, tá? Vamos então a esse Evangelho do dia. Então, nós não podemos perder o contexto desse Evangelho. Se nós perdermos o contexto, nós não entenderemos o que de fato nós estamos lendo hoje. O contexto é desde o capítulo 13, a última ceia. 3 anos Jesus esteve com seus discípulos, ele chamou os seus discípulos, ele preparou os seus discípulos, ele conversou, ele falou muitas coisas com eles, ele ensinou muita coisa aos seus discípulos. Porém, na última ceia, Jesus está para findar todo o seu trabalho, a sua missão aqui na terra, né, e vai voltar ao Pai. Então, na última ceia, ele realiza tudo aquilo que ele tinha que realizar e fala aos seus discípulos. E como nós estamos na liturgia da igreja, vivendo esse tempo pascal, e domingo agora nós celebraremos a ascensão de Jesus aos céus, né, a solenidade da ascensão de Jesus aos céus. No outro domingo nós celebraremos a Pentecostes, né, a solenidade de Pentecostes. E no outro domingo, né, 3 domingos agora para frente, nós vamos celebrar a solenidade da Santíssima Trindade. Então, ao celebrar essas 3 festas solenes na igreja, a liturgia ela está voltada para nos preparar para vivermos essas 3 festas de forma que nós possamos mergulhar neste mistério da graça de Deus. É claro, isso dentro da liturgia, né? Preparada pela igreja, organizada, bonitinho. Porém, dentro daquilo que o Evangelho está dizendo, na última ceia de Jesus, Jesus está ensinando seus discípulos muitas coisas, como se ele tivesse assim, como é aquele pai, né, que está morrendo, está convalescendo em cima de uma cama, e ele chama os seus filhos e começa a dar as instruções de como eles devem proceder a partir do momento em que seu pai não estiver presente com eles. É nessa mesma dinâmica que Jesus realiza, né, na última ceia, essa conversa com os seus discípulos. Jesus está ali, faz tudo o que tem que ser feito, e o seu discurso com os discípulos, ele continua. Hoje, Jesus diz assim, olha, eu tenho muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Isso no capítulo 12, no versículo 12, né? Ontem ele dizia sobre a questão do Espírito Santo, o Espírito Santo iria revelar-nos, demonstrar a questão do pecado, a justiça e o julgamento, este Espírito Santo que é chamado como o defensor, e já tinha falado que ele era o Espírito da verdade. Hoje ele volta a falar desse Espírito Santo como o Espírito da verdade. E aí Jesus diz assim, no versículo 12, tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Por que Jesus diz isso para os seus discípulos?
no versículo 12, nesse capítulo 16. Por que Jesus diz aos discípulos assim, olha, eu tenho mais coisas para dizer, mas vocês não são capazes de compreender agora. Mas, padre, se nós pararmos para analisar, não parece estranho? Não parece estranho, né? Ouvir isso. Não é estranho, não. Não é estranho. Sabe por quê? Porque durante 3 anos, Jesus foi professor dos seus apóstolos. Ou seja, o mestre que ensina os seus discípulos, né? O mestre está ensinando os seus discípulos as coisas importantes. É claro que Jesus é Deus, né? E ele tem todo o conhecimento. Ele é a plena verdade. Nós não temos um pleno conhecimento e nunca teremos, né? Porque quem nos dá o conhecimento das profundezas de Deus, dos mistérios de Deus, é o próprio Espírito Santo. Mas nós nunca chegaremos à totalidade da verdade plena, de tudo do conhecimento, a não ser quando morrermos e estivermos face a face com Deus. Mas, quando ele diz para os seus discípulos, olha, eu tenho mais coisas para dizer, mas vocês não serão capazes de compreender agora. Mas por que Jesus diz isso? Porque, na verdade, ele sabia que seus discípulos só poderiam compreender essas outras coisas que falta a ele dizer no momento certo e na hora certa. E qual seria o momento certo e a hora certa? Seria no momento em que viesse sobre eles o Espírito Santo, o Paráclito, o Espírito da verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo seria aquela presença que nós ouvimos, né, nesses dias, o padre já falou sobre isso. Seria a presença clara de Jesus. Ou seja, a ação de Deus continuada, que passou pelo seu Filho, continuada pela ação do Espírito Santo no meio de nós. Deus, que é um Deus, em 3 pessoas. O Pai, que envia o Filho realiza a sua missão aqui na Terra, e sua missão é completa, não é incompleta, mas para que possa continuar a missão do Filho aqui na Terra, seja ela levar a cabo tudo aquilo que Jesus queria que todos conhecessem. Por quê? Porque ele precisou passar 3 anos aqui. Passou 3 anos, ensinou, admoestou, chamou a atenção, levou os discípulos a aprenderem tudo. Porém, existem coisas que só por meio do Espírito Santo que eles seriam capazes de conhecer e de entender. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem vai ser essa presença no mais interior dos discípulos para poder levá-los à compreensão da verdade. Por mais que eles tivessem ouvido Jesus falar que ele é a verdade, né? Por mais que eles tivessem ouvido Jesus falar isso, mas eles têm dificuldade de entender. Por que eles têm dificuldade de entender? Porque nós também temos dificuldade de entender. Todos nós, eu, você, né, os discípulos no templo deles lá, junto com Jesus, todos nós temos dificuldade de entender muitas coisas. Por quê? Porque nós queremos respostas para muitas coisas da vida. E nem sempre a gente tem essas respostas. Porque, na verdade, não é necessário que eu entenda naquele momento. Mas lá na frente, nós entenderemos. Por quê? Porque o Espírito Santo vai sondando o nosso interior e vai nos ajudando a compreender. E para isso eu preciso ter fé, que é o fundamento dentro da palavra no Evangelho de João. E aí Jesus sabia da condição dos seus discípulos, que também eram limitados. Por quê? Porque eles eram homens. Nenhum deles ainda eram santos. De fato, a gente só se torna santo depois que morre, né? Nossas atitudes, a nossa caminhada aqui na Terra vai dizer a santidade que depois é reconhecida pela igreja. Mas só depois de morte, né? Ninguém se torna santo em vida. E Jesus sabia da alimentação dos seus discípulos. Claro, todos os discípulos de Jesus tinham alimentações, afinal de contas, tinham passado por eles ali, né? Judas, que traiu Jesus, né? Filipe, que queria ver o Pai e não tinha enxergado o Pai em Jesus ainda. E tantos outros. Pedro, que traiu Jesus, né? Que negou Jesus. E tantos outros que nós vamos ver dos discípulos de Jesus. Então Jesus sabia da condição física, sabia da limitação dos seus discípulos e ele tem certeza de que isso só poderia ser superado na vida dos discípulos e compreendido por eles a partir do momento em que o Espírito Santo viesse sobre eles. E é por isso que Jesus diz, olha, tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora.
Aí no versículo 13 ele continua: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Então, aqui nós entendemos por que Jesus fala para os seus discípulos que ele tinha mais coisas para dizer, mas eles seriam incapazes de compreender naquele momento, porque não seria somente a fala de Jesus, mas é necessário a ação do Espírito Santo, porque Jesus tem uma missão e ele leva adiante essa missão. Mas agora é o tempo em que o Espírito Santo viria para fazer com que os discípulos compreendessem profundamente tudo aquilo que ele estava falando. É muito interessante isso, porque se você prestar atenção, depois Jesus vai dizer assim: o Espírito vai recordar tudo aquilo que eu vos disse. Então, qual é a missão do Espírito Santo? É claro, nos tornar santos, né? É nos santificar. Mas a principal missão do Espírito Santo, além de nos santificar, também é recordar a palavra de Deus. Então, ele tem essa característica do passado, ou seja, trazer de volta a recordação, a memória daquilo que Jesus ensinou e nos impulsionar a viver o futuro. Por quê? Porque o presente nós já estamos vivendo. Mas eu preciso recordar o passado para viver bem o presente e entender que o futuro nos espera. E qual é o futuro para todos nós? O futuro que o Espírito Santo nos leva a entender é a vida junto de Deus. Então, quando ele diz assim, né, conduzirá à plena verdade, aí depois ele continua: pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E é interessante isso porque Jesus repete algo que ele já tinha dito para os discípulos, que ele disse tudo aquilo que ele ouviu do Pai. Jesus disse aquilo que, em outro momento no Evangelho de João, nós já ouvimos isso aqui. Jesus fala isso. Eu não disse, o que eu digo é que veio do meu Pai, ou seja, o que eu ouvi de meu Pai. É tudo que o Pai queria que ele falasse, então ele ouviu do Pai e ele fala aquilo que o Pai deseja. E aí depois ele diz aqui em relação ao Espírito Santo a mesma coisa, ó, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá, vos anunciará, é meu. E vos anunciará, é meu. Então, ou seja, percebe? Jesus está usando algo que ele já tinha falado. Por quê? Porque nós estamos para celebrar na liturgia também da igreja o quê? Além da ascensão do Senhor, que é domingo agora, Pentecostes e depois a Santíssima Trindade. Justamente está presente aqui essa questão da Santíssima Trindade. Um Deus que se revela em 3 pessoas e essas 3 pessoas manifestam esse Deus ao mundo. Então, o Espírito Santo, Jesus diz aqui, o Espírito da verdade, ele dirá tudo aquilo que ele ouviu. Ouviu de quem? Do Pai. E aí Jesus vai dizer, olha, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Ou seja, aquilo que Jesus forma com o Pai, porque ele é Deus. Então, ou seja, o Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então, nada mais é do que uma revelação plena do próprio Deus em 3 pessoas. Então, ou seja, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Olha, aguardem um pouco mais, porque no momento certo e na hora certa, o Espírito da verdade vai conduzir vocês à plena verdade. Então, tudo aquilo que vocês precisam concretizar, tudo aquilo que vocês precisam entender, que vocês ainda não entenderam, o Espírito que está de junto do meu Pai, e que eu vou ao Pai e vou enviar, o Pai enviará em meu nome, ele vos revelará, ele vos mostrará toda a verdade, toda a plena verdade, tudo aquilo que vocês ainda não conseguiram compreender por causa da limitação, ele vai revelar a todos vocês. Então, é basicamente isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós ouvimos hoje nesse Evangelho. Esse Evangelho não é tão difícil de entender, não é tão complicado de entender, eu acho muito fácil, né, claro, mas basicamente é isso. Jesus nos fala nesse Evangelho de João e nos ensina, né? Ensina aos seus discípulos e ensina a cada um de nós. Então, se nós pudéssemos resumir a reflexão de hoje, talvez poderíamos resumir dessa forma, né? Não sei se
vocês conseguem compreender esse raciocínio do Padre. Mas eu resumiria em termos paciência e esperança. Paciência por quê? Porque nem tudo que nós queremos saber agora nós saberemos. Mas, Padre, o Espírito Santo já não veio sobre a igreja? Já. Nós já não temos o Espírito Santo pelo batismo? Sim. Mas é um passo de cada vez. Ninguém nasce sabendo tudo. Ninguém nasce sabendo tudo. Você não nasce sabendo tudo. E a coisa vai sendo revelada aos poucos. Vai sendo mostrada aos poucos para você. Porque, imagina se caísse de uma forma rápida. Pum, é isso. Não. Não é assim. Você se assustaria, você não entenderia, teria dificuldade para entender, assim como os discípulos na época de Jesus. Então a coisa vai dando passos. O Espírito Santo, que nós pedimos constantemente, que ele venha reacender a nossa fé, a nossa esperança, ele vai, perscrutando, o nosso coração, o nosso interior, ele adentra o nosso íntimo, ele sabe o que nós precisamos, ele sabe o que nós desejamos, ele sabe o que eu e você precisamos, ele sabe das nossas limitações, sabe da nossa dificuldade de compreender algumas coisas. Então, na medida que nós vamos deixando este Espírito Santo agindo, ele vai aos poucos nos dando os passos, a direção correta, o que falar, como falar e entender aos poucos a palavra de Deus. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que quando nós lemos o Evangelho, ou seja, quando nós fazemos uma meditação bíblica, a Lexio Divina, que nós chamamos na igreja com esse nome, é muito interessante porque nós sempre pedimos a luz do Espírito Santo. Por quê? Porque nós somos incapazes de compreender sozinhos a palavra de Deus. Se eu for simplesmente fazer um estudo bíblico, fazer a partir da teologia e tal, daquilo que já escreveram e tal, ok, eu estou estudando. Mas a partir do momento que eu vou fazer uma meditação, que eu adentro a questão do estudo, mas quero também adentrar a questão espiritual, não é um livrozinho comum que eu estou lendo, é a palavra de Deus. Então eu peço sempre a ação do Espírito Santo para iluminar-me, para que eu não fale besteira, mas para que eu possa entender verdadeiramente o que é necessário entender naquele momento. Não sei se vocês já fizeram a experiência da Lexio Divina, da experiência de rezar, A gente não pega a palavra de Deus e não lê de qualquer jeito, a gente lê pedindo a ação do Espírito Santo, Principalmente se você vai anunciar essa verdade para o mundo. Então, é preciso que você tenha o Espírito Santo te impulsionando a falar aquilo que é a vontade de Deus. E não a sua vontade. Eu não estou falando da minha vontade, eu estou falando daquilo que é a palavra de Deus. E acho que você deve fazer essa experiência. Se você nunca fez, faça essa experiência. Que na medida que você vai lendo a palavra de Deus e vai pedindo a ação do Espírito Santo, ele vai te iluminando. E aí você vai conseguindo entender algumas coisas. É claro, como eu disse, nós não vamos entender tudo de imediato. Nós vamos entender, até mesmo porque nós não esgotamos. Nós não esgotamos o entendimento da palavra de Deus. É muito interessante isso porque, se você prestar atenção, a teologia da igreja, ela vai sempre estudando cada vez mais, Os teólogos não param de estudar, eles continuam estudando, continuam falando, se aprofundando cada vez mais nas Sagradas Escrituras. E por quê? Porque é um mistério inesgotável. O que está ali na palavra de Deus já é toda a revelação plena de Deus. Porém, essa revelação vai sendo dada a passos. É muito interessante isso, porque tem gente que acha assim, por exemplo, mas peraí, a revelação não está toda na palavra de Deus? Está. Ela está toda plena? Tá. Mas quem é que interpreta essas revelações? Essa revelação plena da palavra de Deus? Na medida que eu vou me aprofundando. E os estudos que estão sendo feitos, cada dia mais vai aprofundando essa verdade que está na palavra. Então, hoje nós temos uma compreensão de determinadas coisas dessa palavra. É claro que eu não esgoto, por exemplo, essa perícope que nós ouvimos agora, do versículo 12 a 15, eu não esgotei essa perícope. Eu não esgotei essa passagem. Pelo contrário, se você ouvir um outro padre falando, se você ouvir um teólogo da igreja, se você ouvir o Papa falando, você vai ver que existem muitas outras coisas a aprofundar nessa passagem. Por quê? Porque nós não esgotamos a verdade. Nós não esgotamos aquilo que está aqui na palavra de Deus revelada a nós. Por quê? O Espírito Santo vai nos dando passos para ir seguindo, para ir aprendendo aos poucos. Eu acho que dá para entender, que o padre está falando, O padre está falando difícil, não?
Dá para entender. Quando a gente entende isso que está falando, fica mais fácil para compreender as Sagradas Escrituras, né? Os passos que nós temos que dar aos poucos. Então, por isso que é importante sempre pedirmos a ação do Espírito Santo diariamente, para que possamos compreender à luz, né? À luz do Espírito Santo, aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo naquele dia. Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? É basicamente isso nesse evangelho de hoje. Amanhã a gente continua, né, com o evangelho de João, no capítulo 16, né? Amanhã é quinta-feira. Amanhã temos a oportunidade de continuarmos o evangelho lá no capítulo 16, versículo 16 a 20, a continuação. E claro que cada dia que vai chegando mais próximo, né, vai chegando mais próximo agora do domingo, vocês vão ouvir que amanhã Jesus fala: ainda tenho pouco tempo convosco. Então, Marcela, aí eu não vou concordar com você, não. Por que eu não vou concordar? Porque assim, não é que cada padre vai falar uma verdade da mesma palavra proclamada, não. Porque a verdade, ela é única. A verdade, ela é única. O que cada padre vai fazer é fazer uma reflexão baseada no Espírito Santo, né? O padre vai ser impulsionado pela ação do Espírito Santo a falar aquilo que naquele momento, para aquela assembleia, para aquele público, está sendo anunciado. É necessário anunciar naquele momento. Agora, a palavra é a mesma, a verdade é única, e a verdade é Jesus Cristo, e o caminho que eu vou usar, o caminho que o padre fulano vai usar, ou que o papa vai usar, aí é uma questão da pessoa, a partir do estudo que ela tem, e a partir do momento em que ela também se deixa ser conduzida pelo Espírito Santo. Então, não é verdades, né, no plural. Não vão anunciar várias verdades. Só existe uma verdade, a verdade de Jesus Cristo. Então, nosso ponto de partida é o mesmo. Jesus. E a sua palavra. E nada mais. Entendeu, Marcelo? Deus abençoe, Renato. Tudo bom? Seja bem-vindo. Então, entendeu, Marcela, o que o padre está falando? Então, entendeu, Marcela? Ah, tá, ok. Eu entendi a sua colocação, mas, né, para não ficar um mal entendido, né, na fala e as pessoas lerem e acharem que o padre tá falando uma coisa que não, o padre tá falando isso não, tá bom? Então tá, é isso mesmo. Então, cada padre vai partir de algum ponto do evangelho, né, para explicar, mas ele não vai falar de verdades, ele vai falar da única verdade. É claro que no mundo de hoje as pessoas se perdem no meio de muitas verdades, né? Hoje em dia as pessoas têm a mania de relativizar tudo, né? Ah, até relativizam a palavra de Deus. Erradamente, né? A única verdade é Jesus Cristo. E a sua palavra é única. Não existe várias palavras. É por isso que nós não falamos no plural, né? Se você, se você prestar atenção na missa, quando o padre proclama, né, o evangelho, o padre diz assim: palavra, e não no plural, no singular, palavra da salvação. Ou palavra do Senhor. Nós não falamos no plural. Tem gente que esquece e coloca um S ali, mas é errado, porque lá no lecionário, quando nós lemos a liturgia do dia ou do domingo, está lá escrito em negrito: palavra do Senhor, palavra da salvação. A gente não fala no plural, a gente fala no singular, porque apesar de estar escrito em um conjunto bíblico, né, de vários livros, ali tem, claro que ele tem várias palavras, mas a única palavra no plural, no maiúsculo, né, referindo-se a Jesus, palavra do Senhor, é tudo que nós estamos ouvindo ali. Então, o conjunto daqueles livros todos, o conjunto, né, do Evangelho, do Novo Testamento, palavra do Senhor e não palavras da salvação. Tá vendo? Porque por isso que existe só uma verdade
O mundo relativiza muito. Tudo é relativizado. Querem relativizar até mesmo a palavra de Deus. Mas não existe isso, não. Para nós, cristãos católicos, nós não podemos relativizar a palavra de Deus. Ah, porque a palavra diz isso, mas não é bem assim, né? A gente pode fazer de outro jeito. Não, depende, né, do ponto de vista. Tem isso não. Ah, porque o pastor lá fala assim. Ah, porque o padre fala assim. Não. Depende do ponto de vista. Não, tem nada de depender do ponto de vista, não. A palavra é uma só. E é por isso que nós precisamos pedir sempre, constantemente, a ação do Espírito Santo para não falarmos bobeira e nem falarmos asneiras por aí. Porque tem muita gente que fala muita bobeira quando lê a palavra de Deus. Porque quer fazer uma reflexão a partir somente dos seus conhecimentos humanos. E esquece que ali está presente a palavra de Deus. Esquece que ali é a unção do Espírito Santo, é o agir do Espírito Santo que deve nos impulsionar a falar a verdade e não as verdades, né? Ok? Meus irmãos e minhas irmãs, acho que deu para entender, né? Deu para entender o evangelho de hoje. Deu para entender um pouquinho a colocação do padre, né? Então, se nós pudermos resumir este evangelho de hoje, essa liturgia de hoje, o ensinamento, nós podemos resumir em perseverança, em esperança. Perseverar, saber esperar no Senhor, confiar no Senhor, saber que aos poucos as coisas vão se desenvolvendo, ou seja, a paciência, né? A paciência, dia após dia. Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Olha, quero agradecer a presença de todos vocês, fico muito feliz com a presença de todos vocês. Obrigado por estarmos juntos, rezando o texto da misericórdia, falando um pouquinho da palavra de Deus. Sempre é importante porque vamos aprendendo, né? Na medida também que eu falo para vocês, eu também aprendo mais, porque eu acabo tendo que ler muito mais. Então, eu fico muito feliz em poder estar com vocês aqui nessa tarde. Obrigado pela presença de todos vocês. Irmãos e minhas irmãs, Deus abençoe. Eu vou pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, vossas famílias, sobre todos aqueles que você traz no coração, no pensamento neste momento. De forma especial, os nossos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos de hospitais, aqueles que estão em casa, né? Adoentados, enfermos, aqueles que estão em isolamento. E sobre todos aqueles que perderam também os seus entes queridos, né? Perderam alguém que ama, que faleceu por essas doenças. Também sobre os nossos aniversariantes, pela recuperação da saúde de nossos irmãos que estão doentes. E também sobre os objetos que você traz nesse momento. Água, vela, terço, imagens. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Francisco de Assis, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Uma boa tarde para todos vocês. Nos vemos amanhã. Tchau. Fique com Deus.